Oi, gente, boa noite, tudo bem? Conseguem me ouvir bem? Se sim, vocês conseguem me ver e me ouvir bem, por favor, me deem um ok, só para ficar tranquila de que tá tudo certo aí, de que o conteúdo vai chegar até vocês, tá? Para eu poder iniciar é, a nossa conversa dessa quarta-feira, 20h47, entrei em ponto. Sim, obrigada, Túlio Ortiz, meu marido, por sinal. Obrigada, Pablo, obrigado, Vitor, Mônica. Gente, vamos lá. Oi, Márcia, boa noite. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre empatia na relação a dois, né? Eu decidi falar sobre esse tema na live porque a nossa postagem de hoje sobre empatia bombou. E junto com as muitas curtidas e compartilhamentos de vocês vieram muitas dúvidas. E eu pensei, bom, né, já que a gente tem muitas dúvidas para sanar, por que não falar sobre esse assunto na nossa live de hoje, tá? Antes de começar a falar sobre empatia, eu separei inclusive algumas perguntas para vocês que me mandaram no painel de perguntas que eu abri nos stories a respeito desse tema, tá? Eu quero dizer que vocês podem mandar outras perguntas, mas lembre-se qual é a regra da nossa live. Você pode mandar pergunta desde que a pergunta esteja relacionada com o tema do nosso encontro ao vivo, que é empatia e relacionamento a dois. Se tem alguma dúvida, pode escrever aqui que se a gente tiver tempo suficiente eu respondo, tá bom? Recados iniciais, que quem já acompanha minha live sabe, nossas lives ficam gravadas. Ficam gravadas onde? Ficam gravadas no IGTV, ficam gravadas no meu canal do YouTube. Ah, Vânia, tem um canal do YouTube? Sim. É só você ir nos destaques do meu Instagram, procurar por live semanal, arrastada lá pra cima e você vai ver live semanal, live gravada. A gente fala sobre empatia, ciúme, insegurança, autoestima, linguagem de amor, temperamento, tudo e muito mais sobre relacionamento a dois. A gente fala por lá, tá bom? Além disso, eu tenho um podcast, exatamente, dicas rápidas e curtas sobre relacionamento a dois, que você pode ouvir enquanto prepara uma refeição, enquanto faz uma atividade física, enquanto dirige, tá? Enquanto tá em casa, organizando a casa, é muito bom a gente poder se edificar, né, enquanto casal. E até, mesmo você que não está no relacionamento, eu tenho muitos seguidores que não estão numa relação a dois, e estou aqui justamente para poder se educar desde já, para quando tiverem sua relação a dois, terem condições de fazerem boas escolhas, né? É só você ir lá no meu destaque do Instagram, onde está podcast, arrastar a tela para cima e você pode ter acesso a essas dicas rápidas e curtas pelo Spotify, pelo Deezer e outras plataformas, tá bom? E no link da minha bio existe uma lista VIP. É só você acessar essa lista VIP, porque lá eu posto conteúdos exclusivos e agora eu tô super disciplinada. Comprei até um planner, cadê? Tá longe, senão eu vou mostrar para vocês. Comprei até um planner para poder postar com frequência em todas as minhas redes sociais, né? Eu tenho Telegram, eu tenho alguns grupos de WhatsApp, eu tenho os stories, eu tenho YouTube, então eu vou tentar ao máximo, antes da minha licença maternidade, postar em todos os lugares para encher vocês de conteúdos e vocês colocarem em prática toda essa informação e verem os resultados na vida de vocês, tá bom? Lembrando, para quem está chegando agora, nosso tema é empatia no relacionamento a dois, tá? Então, você pode fazer perguntas? Pode, desde que sejam perguntas relacionadas a esse tema. Vânia, se eu tiver dúvidas sobre outras temáticas, inclusive algumas pessoas deixaram no painel de perguntas dúvidas sobre outros temas que não empatia e eu não separei para a gente responder, para não tirar o foco, tá bom? Você pode deixar no painel de perguntas que eu abro sempre nos meus stories. Então, fica de olho nos stories, que de vez em quando eu abro um painel de perguntas sobre relacionamento a dois no geral e aí lá você pode sanar todas as suas dúvidas sobre outros temas, tá bom? Vamos começar? Vamos começar. Fiz algumas anotações aqui para acompanhar, para vocês acompanharem. Vamos lá. Eu vou lembrar para vocês algumas frases que eu coloquei no post de hoje. Se você ainda não viu o post de hoje, terminou essa live, você vai lá, vê o post, curte, comenta, compartilha com quem precisa, tá bom? E eu vou explicar de maneira mais detalhada o que eu quis dizer nesse post, né? A gente ensina empatia, de uma maneira errada, né? Não só na nossa relação a dois, mas nas nossas relações interpessoais como um todo. Como assim, Vânia? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Imagina, você foi hostil com alguma pessoa, né? Você foi duro, você agiu de maneira ríspida. O que a gente é educado a fazer? A gente é educado a lá e pedir desculpa. Pede desculpa pra pessoa. Não é igual como a gente faz com criança. Como é que a gente faz com criança? A criança foi lá, bateu na coleguinha, o que a gente faz? Peça desculpa. Agora, imediatamente.
E a gente jura que a gente está ensinando sobre empatia quando a gente faz um negócio desse, faz um movimento desses. E não necessariamente você está educando essa criança a respeito da empatia. Por quê, Vânia? Porque ela não entendeu o que ela está fazendo muitas vezes. Ela só automatizou um comportamento, né? Que para ela talvez não faça o menor sentido. Então o que ela pode entender? Ah, entendi, tá, tudo bem. Eu bato, peço desculpa, depois bato de novo, peço desculpa, bato outra vez e peço desculpa. Ela não refletiu, ela não entendeu que ela não deve bater, ela não entendeu como aquela pessoa se sentiu, ela só entendeu que depois da batida a gente pede desculpa e depois volta a bater de novo. Então eu não eduquei aquela pessoa, aquela criança a respeito de empatia. A gente faz muito isso, né? E a gente faz muito isso nas nossas relações também. Como, Vânia? Eu ajo de maneira hostil, eu ajo de maneira ríspida. Ah, tudo bem, pede desculpa. E depois eu vou reproduzir sempre esse comportamento. Eu não reflito, eu não mudo, eu não percebo, eu não analiso. Cadê a empatia? Cadê a percepção, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que falar sobre empatia não é apenas fazer o outro ouvir o que você tem para falar, mas fazer o outro sentir aquilo que você está sentindo. Então, qual é a melhor maneira de eu ensinar sobre empatia? Eu dei um exemplo no nosso post de hoje. Você chega com a pessoa, né, e faz com que ela lembre de situações em que ela se sentiu da mesma maneira que você está se sentindo naquela situação que lhe dói. Por exemplo, digamos que na situação que está lhe incomodando, você não está se sentindo ouvido ou ouvida, né? Você acha que a outra pessoa não está te escutando, não está dando atenção, não está se importando com as coisas que você sente, com o que você pensa, etc. Você vai pegar uma situação em que a pessoa viveu, sentiu essa mesma emoção, né? Sentiu uma rejeição, sentiu essa sensação de não ser importante, daquilo que ela está falando não ser relevante. Precisa ser necessariamente na relação a dois, Vânia? Não necessariamente. Ela pode não ter se sentido importante numa relação interpessoal aí com um amigo ou com um familiar. Não importa. Se ela sentiu o mesmo que você está sentindo, você pode usar aquele modelo como referência. Então, não adianta falar assim, nossa, você me deve desculpas, né? Acho que você não está dando atenção para o que eu falo. Você tem que falar, você lembra naquele dia que você falava e as pessoas não te escutavam, né? Ou então você falava e as pessoas usavam sempre vários contra-argumentos, elas não se preocupavam nem em saber como você estava se sentindo. Lembro, exatamente. É assim que eu estou me sentindo. Você tem que dar um exemplo, que a pessoa perceba, ela sinta o que você está sentindo. Um exemplo de uma situação que ela viveu anteriormente parecida com o que você está vivendo. Essa é a melhor maneira da gente ensinar empatia. Para um parceiro ou para uma parceira. É igual para criança, tá, gente? Você que é mãe, você que é pai agora, ainda mais eu que sou mamãe, né? Estou estudando muito sobre parentalidade. A melhor maneira da gente educar uma criança a respeito de empatia é falando um pouco disso. Você lembra daquele dia que você não quis emprestar, que não quiseram emprestar algum brinquedo para você? Pois é, você está fazendo o mesmo com seu amigo. Você acha que isso é certo? O que a gente pode fazer para poder melhorar a situação? Deu para entender? Então, o primeiro ponto é como educar o outro a respeito da empatia, tá? Bom, gente, não adianta nada eu educar o outro a respeito de como ser empático, ou de como perceber, de como sentir, se eu não faço isso. Isso é um outro ponto super importante que a gente tem que abordar aqui na live. Às vezes a gente espera muito do outro e a gente cobra do outro coisas que a gente não está disposto a entregar. Você quer que o outro te entenda, te compreenda, te aceite, mas você não faz isso. Né? Você não entrega isso de volta. Então, assim, não adianta você querer cobrar, porque se você for cobrar isso e não entregar, você não tem a menor credibilidade. A outra pessoa vai olhar pra você e vai começar a rir, vai falar assim, ok, você tá querendo me cobrar uma coisa que nem mesmo você faz. Então, você tem que colocar em prática tudo isso que eu tô falando aqui, beleza? Segundo ponto, para a pessoa mudar, a pergunta que se faz, qual é, Vânia? Porque não adianta nada. Só a pessoa entender o que você está sentindo, né? Ou seja, ela não só vai reproduzir um comportamento, um pedido de desculpa, ela vai entender como, lembrando de situações em que ela se sentiu da mesma forma. Beleza, ótimo. Isso é suficiente para mudança? Não. Depois que ela sentir a dor que você está sentindo, como é que a gente pode estimular essa pessoa para mudar, para ter um comportamento diferente? Você questiona ela. Quando você se sentiu dessa forma, por exemplo, não ouvido, rejeitado, não importante, né, não escutado, como é que você desejava, né? O que você desejava que as pessoas fizessem naquele momento? Aí a gente vai trazer o que? A reflexão
qual o comportamento ideal nessas situações? Então, o que a pessoa vai responder nessa situação, por exemplo? Eu esperava que as pessoas perguntassem, ao invés de dar o seu parecer a respeito de como eu estava me sentindo, perguntassem para mim como eu estava me sentindo, por que eu estava me sentindo daquela forma, né? O que precisava ser feito para me sentir melhor? Ou seja, a pessoa vai dando ideias a respeito de como ela mesma deve se comportar, para que ela perceba que ela não está sendo empática. E aí você pode usar a fala do seu próprio parceiro ou parceira para dizer exatamente isso. Viu? É assim que eu estou me sentindo, como você se sentiu naquela situação, e você esperava que as pessoas fossem mais boas ouvintes, né? Escutassem mais você. É exatamente isso que eu espero de você de alguma forma. Ou seja, quando ela se coloca no seu lugar, e não só, entende, quem pedir desculpa e passa logo essa conversa, e ela entende o que ela desejava naquela situação de não ser ouvida, não ser escutada. A tendência não é uma garantia, né, gente? A tendência é ela reproduzir esse comportamento, de te escutar mais, de te acolher, de não te julgar e de pedir um perdão genuíno, porque ela entende a sua dor agora. Você entende? Vou ser uma garantia de que a pessoa vai sentir o que eu estou sentindo, se retratar, mudar de comportamento? É claro que não. Inclusive no meu post teve uma mocinha que comentou assim: faz sentido. Eu não lembro exatamente o que ela falou, tá? Mas ela colocou algo do tipo: tudo faz sentido. Tentei fazer isso várias vezes na minha relação, nada mudou, terminei. Ou seja, ela colocou em prática tudo isso que eu tô falando aqui, mas a outra parte não foi empática em momento nenhum. Por que, Vânia? Por que isso acontece? Porque a gente não consegue controlar o comportamento do outro. A gente consegue ser um gatilho para a mudança do outro. Mas a gente não consegue controlar o comportamento do outro, sabe? Fazer com que o outro se comporte da maneira como eu quero, como eu espero, como eu desejo. Oi, Edilene, tudo bem? Beijos. A gente não consegue fazer com que o outro age da maneira como a gente espera. A gente consegue ser um gatilho para a mudança do outro. Como? Fazendo ele se perceber, fazendo ele refletir a respeito de quais são os comportamentos ideais. Mas se ele vai perceber e reproduzir o comportamento, oi Raquel, tudo bom? Isso aí não depende de você, tá? Isso é uma outra coisa importante que a gente tem que aprender a se desprender. A gente às vezes faz alguma coisa em relação ao outro, para o outro, na relação a dois, esperando que o outro pense dessa forma, esperando que o outro sinta dessa forma, esperando que o outro se comporte dessa forma. Sai dessa. Você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque variável, o comportamento do outro, ela não está dentro do nosso controle. Não está. E eu vejo muito isso, sabe? Às vezes, no próprio painel de perguntas, eu falei isso nos nossos stories para vocês, né? Vânia, as perguntas às vezes de vocês são assim: como é que a gente faz para a pessoa fazer? Como é que a gente faz para a pessoa agir dessa forma? Cuidado com isso. Porque você vai fazer algo com a expectativa de que ela mude de comportamento. E se ela não mudar de comportamento, você vai ficar frustrado. Você que cria expectativas acaba se frustrando, né? Então você tem que pensar, bom, o que eu preciso fazer que é certo, que pode ser um estímulo para a pessoa ter mais empatia, se perceber, mudar o comportamento. Eu vou fazer isso. Isso é uma garantia de que ela vai ser empática, vai mudar o comportamento e vai se perceber melhor? Não. Mas é o máximo que eu posso fazer, é o melhor que eu posso fazer para poder contribuir para minha própria relação. Então eu vou tentar. Se der certo, bem. Se não der certo, pelo menos tentei. O pensamento, é esse pensamento que você tem que ter, entende, gente? Não de tem que mudar. Né? Quando você tem. O que é expectativa? É quando você se prende, né, àquilo que você deseja. E se não acontecer aquilo que você deseja, você fica extremamente frustrado, revoltado com aquilo. Então, cuidado com a expectativa. Criar qualquer coisa, só não criar expectativa em relação à mudança do outro, tá? Vânia, então, nem sei se eu vou colocar em prática todas essas técnicas. Você está falando que não é possível a gente mudar o outro, gente. Mas a gente tem que tentar, né? Não é verdade? Eu sempre digo isso pra vocês aqui. Não é sua obrigação transformar o outro. Não é mesmo, sabe? Cada um tem a responsabilidade de se desenvolver. Mas se você está numa relação, por que não ser um gatilho para que isso aconteça? Por que não usar estratégias ideais para que isso aconteça? Eu vou falar nos stories uma das minhas metas, num desses stories, eu conversar com vocês a respeito de uma fala que eu recebi num dos meus posts, né? Eu vi eu não lembro nem o que eu postei, e uma pessoa falou assim: pelo amor de Deus, a gente já é adulto para fazer essas coisas. Olha o comentário, gente. Tudo isso que eu tô ensinando para vocês. Oi, Rafa, oi, Camila, tudo bem? Oi, Vitória.
A pessoa falou isso. A gente é muito adulto pra poder fazer essas coisas, então assim, é muito fácil falar, né? Gente, assim, vamos lá. Ninguém tá dizendo aqui que essas coisas são fáceis de se executar. Elas são difíceis mesmo, né? Se fosse tão fácil, ninguém faria. Eu não teria alunos no Casares, eu não teria clientes na clínica, a gente não teria psicoterapia. As pessoas vêm procurar esses trabalhos, essas redes sociais, justamente porque é difícil colocar isso em prática. Mas é possível, e nem sempre vai ser difícil, tá? Essa é uma outra coisa importante as pessoas entenderem. Vânia, tudo isso que você fala pra gente fazer é muito desafiador, gasta energia, é trabalhoso. Vai ser assim pra sempre? Não vai ser assim pra sempre. Lembre-se, o nosso cérebro trabalha por automatização. Então, quando você repetir esse processo, de fazer o outro sentir o que você está sentindo, refletir a respeito de qual é o comportamento ideal, isso vai ficar tão automatizado que quando você menos espera, você já está fazendo essas coisas com muita tranquilidade. A mudança, ela dói muito no início. Oi, Bru, oi, Camila. Oi, Mosqueiro, Casa, Céu Azul. Oi, Elinalda, sejam bem-vindos. A mudança, ela dói muito nesse momento inicial de transição, sabe, gente? Depois o cérebro olha pra gente e pensa assim, nossa, você gosta de ser assim, né? Você gosta de ser essa pessoa empática, você gosta de ser essa pessoa paciente, você gosta de ser essa pessoa tranquila, então por que não te automatizar nesse comportamento? Não é verdade? Rafa, tudo bem? Bru, tudo bem? Vamos lá. Bom, gente, vamos agora às perguntas de vocês. Se tiver pergunta sobre empatia, você já deixa aqui, essa live vai ser um pouquinho mais rápida. Agora eu vou responder as perguntas que vocês deixaram nos stories. Separei algumas, tá? Não vou conseguir responder todas, algumas não estavam relacionadas com empatia, algumas são repetidas. E a gente vai começar aqui, tá? Vânia, como fazer o outro sentir empatia? Bom, essa é a minha live toda, né? E uma pergunta muito parecida, como fazer o parceiro sentir o que eu estou sentindo? Gente, o que eu expliquei anteriormente, tá? Pra quem tá chegando agora. Como fazer o outro ter empatia ou sentir o que eu estou sentindo? Não adianta você falar às vezes, olha, eu tô me sentindo dessa forma, né? Mas para que ele sinta o que você está sentindo, você tem que lembrar de alguma situação que ele sentiu da mesma forma como você está se sentindo naquele momento. Que foi o exemplo de não estou sendo escutado, né? Eu não estou sendo escutado. Aí você dá um exemplo, lembra daquele momento que você não foi ouvido, você não foi escutado? Como você se sentiu? Opa, aí ele faz uma associação. Caramba, me senti X, então ela está se sentindo dessa forma. Então a resposta para você já foi dada nessa live, logo no início dela, em que eu disse que a gente vai ter que dar um exemplo de situação que a pessoa se sentiu da mesma maneira que a gente se sentiu, tá? Não adianta nunca. O que, Mosqueiro, Casa, Céu Azul? Não adianta nunca o que. Bom, depois, como fazer o pedido de desculpa ser uma reflexão e não uma mudança de assunto? Perfeito, também falei isso aqui nessa live. Como fazer com que o pedido de desculpa seja uma reflexão, fazendo com que o outro não peça desculpa apenas por pedir, mas ele entenda o que ele está fazendo, sabe? Se ele começar a pedir desculpa apenas por pedir, a gente vai ensinar essa pessoa o quê? Que ela pode bater e depois pedir desculpa e tá tudo certo. Então ela entende o quê? Bom, bati e pedi desculpa, bati e pedi desculpa. Vou bater outra vez e peço desculpa. Pedir desculpa, termina a discussão aqui naquele momento, então bato e peço desculpa. Ela não refletiu. Ela vai entender o quê? Que é uma regra, né? O bater traz o pedido de desculpa e ponto, acabou. Não. Então você tem que falar assim, mas você entende por que você está pedindo desculpa, né? Você entende como eu me sinto? Faz sentido pra você, gente, fazer a pessoa perceber, tá bom? Não fazer a pessoa só falar por falar. Ai, Vânia, mas às vezes é difícil, porque a pessoa não vai querer fazer isso. Ela não vai querer vir junto. É verdade, existe esse risco também, mas a gente tem que tentar, né? Aqui a gente tá. Tudo que eu falo pra vocês aqui, gente, todos os entendimentos são maravilhosos. A gente não tem uma garantia de que eles vão ser eficazes na relação, mas, avaliando a nossa estimativa, os dados empíricos que a gente tem, né, que são baseados no campo de batalha mesmo, no que a gente vê no dia a dia com o casal, a gente tem muita eficácia. A gente tem mais eficácia do que ineficácia. Tá? Quando a pessoa está comprometida com a mudança, a gente tem mais bons resultados do que maus resultados, graças a Deus. Senão a gente não teria cliente na clínica, senão eu não teria alunos no Casales, senão eu não teria seguidores nas minhas redes sociais. É porque o negócio funciona, dá trabalho, mas funciona, tá? Então, respondendo a segunda pergunta, a empatia pode se assemelhar, essa aqui é a mais complexa, né? Só beber uma água? A empatia pode se assemelhar à nossa capacidade de honrar. Gente, o que é honrar, né? Honrar é a gente ter uma conduta virtuosa, uma conduta sábia, né? Agora, o que é virtuoso e o que é sábio? Virtuoso e sábio é uma coisa muito subjetiva, né? O que é uma virtude para você? Você entende?
Então, se for uma virtude para você ser empático, então manifestar a empatia é sim uma forma de honrar o outro. Deu para entender? Complexa a sua pergunta, né? E consequentemente complexa a sua resposta também. Mas eu espero que você tenha compreendido de alguma forma. Certo? Gente, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, né? A nossa live de hoje foi um pouco mais rápida, né? Porque a gente precisa falar só aquilo que é necessário, mais objetivo. Foram pouquíssimas, aliás, zero perguntas aqui. Hoje vocês estão muito calados. Geralmente nas lives vocês fazem várias perguntas, né? Hoje vocês estão muito calados, mas fizeram perguntas no painel, a gente respondeu todas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse encontro. Quarta-feira que vem, às 20h47, eu vou ter uma convidada especial, certamente. Vocês estão gostando da ideia da gente trazer algumas profissionais, né, para poder conversar com vocês? Eu já trouxe aqui a Amanda Almeida, né? Eu já trouxe aqui a Angélica, né? Já trouxe aqui outras psicólogas que trabalham com relacionamento a dois. A Silvia, né? Que tiraram várias dúvidas com vocês sobre autoestima, comunicação, enfim. E eu espero trazer mais outros profissionais, porque pelo feedback que eu tenho recebido de vocês, vocês têm gostado bastante. Semana que vem, certamente, a gente vai ter outra convidada muito especial, tá bom? Eu aguardo você. Um beijo, até o nosso próximo encontro. Tchau, Bru, tchau, Andressa, tchau, Douglas. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchau!